eu sou o João. Oi, eu sou a Luana. E estas são as 5 melhores, piores resenhas de Escute as Feras. É o bichão mesmo, hein, doido? Título: Não consegui prosseguir a leitura, achei meio chato. E aí o texto, eu trouxe esse texto porque ele tem uma construção belíssima, ó, prestem atenção. Ainda não achei bom continuar. Só. Tem uma desconstrução temporal, né? Ainda não achei bom. Eu acho, na minha imaginação, que ele abandonou a leitura e ele ainda não achou bom continuar. Gostei do ainda, dá uma esperança, né? Quem sabe um dia. Mas talvez seja um conselho pra Anastácia. Tipo, mana, você vai continuar nessa narrativa? Acho bom você parar. Quarta resenha. Título: Melhor não. Apenas não. Texto: Não escute as feras ocidentais preconceituosas. O livro parece ter sido escrito com o propósito único de atacar simbolicamente a Rússia como país e cultura. Eu nem acho que ela ataca. Você acha? Vamos falar disso. Um pouquinho. Eu acho um pouquinho. Aí eu vou ter que passar um paninho pra Natasha. Não, como é que ela chama? Eu chamo ela de Natasha. Eu chamo de Anastácia. Nastácia. Tem um S aí. Como que é, gente? Vocês que falam aí um francês. Natasha é mais russo. Já que ela gosta de uma apropriação, às vezes. De onde pode ter vindo tanto veneno, meu Deus? Terceira resenha. Essa é um pouquinho mais longa, peço a todos paciência, mas vamos lá. Iniciei essa leitura sem procurar referências sobre ela. Só ao final percebi que era um relato autobiográfico de fato e não uma obra ficcional. No entanto, a leitura é muito morosa, lenta e não me engajou. Nem vontade de saber como o livro terminaria, nem me tocou em pontos emocionais. Acho que não partilhar da crença filosófica da autora criou um abismo para mim nessa leitura. Não compartilhe das crenças. O meu problema não é esse. Mas vamos lá. Talvez eu e o João não tenhamos gostado muito desse livro, já vamos dar aqui o spoiler. E aí o meu trabalho era achar 5 resenhas positivas para fazer um equilíbrio aqui, né? Para contrabalancear. Mas a Luana Eu levou esqueci. tão pro pessoal que ela foi direto em 5 resenhas negativas. Eu esqueci, peço desculpas. O subconsciente, o inconsciente, aliás, gritando, né, Luana? Será que o senhor pode me desculpar? Segunda resenha. A autora tem um talento inegável, escrever muito sobre nada. O livro tem 106 páginas, mas eu consigo resumir rapidamente, abre aspas. A moça subiu em um vulcão, encontrou um urso, saiu toda machucada, se tratou e depois voltou lá. É só isso mesmo. É isso. Um beijo da Anitta. Tadinha da Nastá, tô ficando até com pena agora. João vai defendê-la. Não é pra tanto, mas... E a primeira resenha, que é a minha favorita. O livro me pareceu uma tese acadêmica escrita de forma lírica. Dá para sentir que a autora-personagem vocaliza a sua profundidade sem nenhum pudor, o que para alguns é um abismo insondável, para outros é a salvação de serem compreendidos. Nossa, que sofisticado. Não é? Olha esse final que maravilhoso. Escolha o seu biscoito da sorte favorito e boa leitura. Nossa, que linda! Você gostou? É um pouco o biscoito da sorte, eu acho. É bastante, eu acho também. Eu acho que resumiu bem o espírito. Mas eu achei até resenhas leves. Leves. Talvez a gente pegue mais pesado do que essas resenhas, Luana. Talvez. É que como é uma história autobiográfica, talvez a gente tenha alguns pudores em falar mal. Vou falar disso, mas hoje estamos nós 3 aqui, Luana, eu e minha espinha, na ponta do nariz, pra gente conversar sobre o Escute as Feras, Luana. A espinha é maldição da Anastácia. Com certeza. Quando meu raio cair sobre a igreja, não restará pedra sobre pedra para contar a história. Certeza que é. Vamos falar então de Escute as Feras, este livro polêmico. É uma recomendação aqui para clube de leitura, porque faz parte desse nosso episódio de 5 livros legais para leituras compartilhadas. Eu acho que esse livro aqui rende muito. Ele é polêmico. Eu e o João, a gente foi para a Flip há 2 ou 3 anos atrás, compartilhamos casa
com algumas garotas maravilhosas, beijo para todo mundo que participou da Casa Aurora daquele ano, e o livro dividiu opiniões. É um livro que ame-o ou deixe-o, né? Metade da casa gostou, a outra metade nem tanto. Eu e Luana estamos no time do deixe-o, mas nada pessoal, inclusive com as nossas amigas. Peço aqui já a data vênia para discordar delas, porque nós temos... Agora eu não lembro, não me recordo mesmo de cabeça quem está em qual grupo, quem amava e quem odiava, mas sei que temos amigas que amam este livro. Que amam. E livro de clube de leitura, que tem muita discordância, é divertido. Será? Acho que para quem gosta do livro não é tão legal assim. Eu ia só dar os créditos, mas o Escute as Feras, da Nastassia Martin, foi publicado pela Editora 34, no Brasil, com tradução de Camila Vargas Boldrini e Daniel Luhmann. Isso. E João gostou tanto do livro que ele quer mostrar o livro aqui para vocês. Mostra, João. Gente, eu não achei meu livro, eu não sei que fim ele levou. Eu não doei o livro, não dei, mas eu simplesmente não consegui escutar as feras para gravar este podcast. Fiquei aqui chamando elas e tá por aqui em algum lugar nessa minha casa, mas infelizmente não estou com a minha edição física aqui em mãos. Mas eu acho que ela tá aqui, eu não lembro de ter doado, não. João tocou fogo nesse livro. Queima, bebê! Queima! Deu para um cachorro comer na falta de um urso. E eu pensei, eu tenho a edição física autografada. Olha que curioso, que disruptivo. Eu sem o livro, Luana com a edição física. Mas deixei na casa do meu pai, por causa da grande hecatombe dos barcos, né? Brigou com seu pai e aí Dei você pra resolveu. ele, exatamente. E aí pensei, nossa, eu vou baixar o livro aqui no Kindle para dar uma relida, para lembrar de alguns trechos, já que li este livro há 2, 3 anos atrás. E aí não tem, né? Não tem e-book. A 34 não faz. Então, nenhum de nós tá com o livro aqui. Resumindo, é isso. Em mãos. Agora, é um livro muito curto, né? Ele tem um pouquinho a mais do que 100 páginas, umas 120, 112, né? E mesmo assim, muito marcante, né, Luana? Muito A gente vai marcante. conversar sobre isso. Mas já volto a repetir, pedimos escusas caso você tenha gostado muito deste livro, mas infelizmente não é o nosso caso, né, Luana? Não estamos aqui hoje para fazer amigos. Nós vamos expor pequenas considerações sobre o Escute as Feras, que é um livro que eu e a Luana, a gente quase detesta, gente. Assim, quanto mais... A Luana falou uma coisa no off e vale para mim também. Quanto mais eu penso nesse livro, quanto mais eu volto nele, mais eu desgosto desse livro, gente. Olha esse poder. Para mim nada funciona ali. Nada. E já vou aqui nos proteger pelo seguinte, é um relato autobiográfico, né, da Nastassia. Ela vai relatar uma experiência, a gente vai contar uma experiência bem específica, inclusive bem traumática. E aí, dá um mal-estar às vezes, né, da gente estar falando mal assim a partir de um relato autobiográfico, porque é um relato bem traumático, inclusive, bem violento. Mas, obviamente, a gente não está aqui para avaliar a experiência pessoal de ninguém, falar como que ela deveria ou não ter se sentido em relação a algo que aconteceu na vida dela. A gente vai fazer comentários a partir do texto que ela publicou e elaborou a respeito disso, porque aí, a partir do momento que ela publicou um texto, o texto vale enquanto objeto ali autônomo, né, de produção. Mas a gente não vai, obviamente, volto a repetir, fazer nenhuma consideração necessariamente a respeito da experiência, não é esse o ponto aqui, ficar invalidando o que ela sentiu, o que ela deixou de sentir. Nossa fala vai para um outro lugar, é para falar a respeito do texto e de como ela organiza o livro, do que ela resolveu escrever a respeito disso, né? Mas em relação à experiência, obviamente a experiência é dela, ela faz o que ela achar melhor com a experiência, inclusive acho válido, porque é uma experiência bastante violenta, a gente vai comentar sobre isso, né? Quem faz a resenha, ó que doida, a sinopse, posso fazer, João? É com você, Luana. É simples, na verdade, né?
Como o João falou, é um relato autobiográfico. Anastácia é uma antropóloga francesa. Ela está numa pesquisa de campo nas florestas siberianas, estudando uma população nativa, os Evens. E aí ela, em 2015, acaba sendo atacada por um urso. Esse urso vai arrancar parte da mandíbula dela, vai quebrar um osso do rosto dela, vai morder a perna da Anastácia e, de alguma forma muito surpreendente, ela sobrevive ao ataque. Ela consegue lutar contra esse urso, ela atinge ele com uma picareta que ela tinha ali em mãos, o urso se assusta, foge. E aí ela fica num estado gravíssimo. Ela vai ser primeiro atendida na Rússia, num hospital local, depois ela vai ser transferida para a França, para Paris, vai passar por inúmeras cirurgias. É uma situação muito delicada. Então ela vai contar também dessa recuperação. E aí a Anastácia, que nesse momento do ataque tem 29 anos, ela vai sentir que a vida dela vai ser dividida em duas. Que as coisas nunca mais vão ser como eram antes. E não só por conta do trauma físico, das cicatrizes, mas porque existe ali, de fato, uma desestruturação psíquica. Ela vai ter um esforço, ela vai gastar alguma energia ali para ressignificar, para dar um sentido para tudo o que aconteceu com ela. E aí ela nos conta que logo depois do ataque, assim que ela sofre essa tragédia, ela já sente a vontade de escrever. Então, imediatamente, ela já vai querer relatar, já vai querer contar o que aconteceu com ela, até numa forma de elaboração de trauma também, imagino. E o caminho que ela escolhe, e aí a gente pode falar mais sobre isso depois, é dizer o tempo todo que isso estava destinado a acontecer. E aí que começa o problema pra gente, né? Porque até eu até gosto da premissa, eu acho que realmente essa elaboração do trauma pela escrita, né? Imagino que nesse caso, devido à gravidade da situação, realmente deve ser um divisor de águas na vida da pessoa, né? Assim, deve ter um antes e um depois ali, principalmente se a gente considerar a profissão dela, né? Uma pessoa que estava ali tão exposta a esse tipo de coisa e realmente aquilo acontece de alguma forma, imagino que isso deve funcionar mesmo como um antes e um depois na vida de qualquer pessoa. O meu problema é com as escolhas que ela vai fazer a partir daí, né? E com vários aspectos, né, que a gente pode comentar, mas a premissa do livro é basicamente essa. É um livro, igual a gente comentou, muito curto. Então, assim, a ideia do livro é exatamente essa. A primeira parte eu até gosto, para te falar a verdade, que é justamente o relato que cobre, né, essa passagem dela até esse momento, até o atendimento na Rússia. Depois, quando ela vai para a França, eu já acho que ela começa a fazer uns comentários que me incomodam um pouquinho. Mas, por exemplo, já podemos começar aqui? Já posso pôr minhas manguinhas de fora? Vai, João, bifurca a língua. Quando ela está na França, ela começa a ficar muito incomodada com o atendimento médico que ela está recebendo na França. E eu até entendo que tem ali uma proposta até de fazer um contraponto, de talvez tentar mostrar que, apesar do Ocidente julgar de uma outra forma, ela foi muito melhor atendida na Rússia do que na França, né? O atendimento que ela recebe não é exatamente uma província, mas no interior da Rússia, para ela foi muito melhor, foi muito mais bem aproveitado, apesar de toda a dificuldade ali clínica, né, de uma cidade isolada, do que o que ela vai ter na França. De certa forma, ela trabalha muito essa oposição de uma certa frieza dos médicos da França para lidar com o caso dela. Só que eu acho que ela vai para uns lugares, assim, ela começa a ficar no texto, tá, gente? Numa reclamação de que ela não aguenta mais ir no médico. Aí tem um momento meio... é como sou doidinha, assim, que ela foge do hospital, que ela tem que voltar. E ela fala que ela não aguenta mais, que ela vai parar, porque ela não aguenta mais aquilo tá amordaçando ela. Meu amor, você teve o rosto desfigurado, sabe? Assim, eu acho até meio injusto com a equipe médica, sabe? Como se ela colocasse assim, eu não aguento mais ir no hospital, quero ir embora, quero ser livre. E você fala, mas entendo que deve ser uma experiência muito cansativa você ficar passando por tantas operações, mas não, me soa muito estranho, assim, sabe? Me soa muito rebelde sem causa, na verdade, assim, essa revolta dela com a medicina num determinado momento, porque
tendo acesso à gravidade do ferimento, ela teve o rosto atacado por um urso, gente. Sabe, assim, são várias cirurgias plásticas que ela tem que fazer de reconstrução mesmo. E aí, ai, não aguento mais ir no hospital, vou embora, não vou voltar mais. Tem uma coisa, eu não lembro exatamente a passagem, que eu estou sem o meu livro aqui em mãos, mas ela tem que voltar para fazer alguns tratamentos, né, numa determinada passagem. Ela fala, não vou mais, cansei, vou embora, vou fazer outra coisa. Você fala, quantos anos? 12? 13? Sabe? Eu lembro dessa passagem e eu acho que ela é pior do que você lembra, João. Porque assim, e de novo, eu entendo, você tá completamente de saco cheio, exausto, acho que essa é a palavra, de todos os procedimentos, mas aí ela decide que ela vai passar um tempo na casa da mãe, se eu não me engano, ela viaja pro interior, ela sai de Paris, né, pra ir pro interior, pra casa da mãe, e aí um médico liga pra ela e fala, você precisa voltar imediatamente porque você tá com tuberculose. Existe uma suspeita grande de que você esteja com tuberculose e você pode transmitir isso para outras pessoas. Então a gente tem que te isolar. E ela fala, não estou com tuberculose, não, eu mereço esse descanso, eu vou para casa da minha mãe. E aí, assim, ela não estava, de fato, com tuberculose, é um erro, mas e se ela estivesse, gente? Eu acho um pouco irresponsável, né? É por pura sorte. Ela não tá... Porque daí pra antivax é um pulinho, né? Não falar, é? não tô com nada, não. Que isso? Tá achando o quê? Eu não vou tomar vacina, eu não tenho nada, hein? Eu acho meio estranho, assim. Mas, de novo, eu acho que é a forma de construir o texto, entende? Eu acho que dá pra você trabalhar, assim, essa ideia de uma pessoa que tá exausta daquela quantidade de tratamento médicos. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar também, mas ela fala não sei quantos anos que ela tem que ficar nessas idas e vindas do hospital, nessas cirurgias. E aí, não tô com tuberculose, não vou voltar, não. É meio estranho, sabe, assim. E, pra mim, é muito estranho vindo de uma cientista, né? De uma antropóloga. Então, assim, acho tudo estranho, gente. Acho meio rebelde sem causa, sabe? Assim, acho que ela desloca ali a rebeldia para um outro ponto. Coitada da medicina francesa, sabe? Assim, afinal de contas, fico pensando até nos médicos, enfim. Depois dá errado o negócio, a culpa ainda vai ser deles. Falar, mas também não me tratou direito, né? E tem uma psicóloga também que vai visitá-la, e aí ela fica olhando e desdenhando e falando, essa moça não entende o que eu passei. Não entende mesmo, né? O ponto não é esse, né? Olha aí. E tem uma questão, aí é birra minha mesmo, tá, gente? De novo, eu entendo a exaustão, mas ela tem uma questão de falar que as coisas estão contra ela, o corpo dela está se insurgindo contra ela, por que o corpo dela tá fazendo aquilo e tá rejeitando, e não sei, me cansa em algum momento, seu corpo não tá contra você, amiga, só... Seu corpo ficou vivo. Ele tá fazendo o que ele pode. Algo que, assim, desafio, qual outro corpo ia conseguir ficar vivo, né? Assim, depois do que aconteceu, e a culpa é do seu corpo. E aí me cansa a construção dessa ideia de eu contra todos. Eu contra os médicos, a medicina não consegue me entender. E aí eu acho que ela faz uma virada estranha. Não é exatamente literal, mas ela começa a esbarrar nessa discussão de eu estou aqui preocupado com coisas muito mais elevadas, que é esse meu encontro com, que eu vou falar disso daqui a pouco, né? Esse suposto encontro dela com o animal, que ela começa a procurar reelaborar isso, vamos colocar dessa forma de uma outra maneira. Só que aí cai nesse lugar de eu contra todos, como se inferiorizando a medicina, sabe? Assim, como se a medicina não entendesse o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo não foi só um ataque. O que aconteceu comigo foi algo muito maior, e aqui as pessoas discutindo coisas ordinárias, coisas comezinhas, e ninguém entende a experiência tão elevada que aconteceu na minha vida, sabe? Isso, eu acho que, calma, às vezes é só tomar um antibiótico mesmo, sabe? E resolver o negócio. Eu não entendo realmente porque que ela vai por aí. Eu acho que dava para ela fazer até a discussão que ela quer fazer, de que foi um encontro com o animal, mas não entendo por que colocar assim essa oposição de as pessoas preocupadas com coisas tão ordinárias como a vida e eu aqui querendo discutir, sabe? Eu acho... Tem hora que eu falo, ai, meu Deus... Mas é uma coisa minha, eu já comentei isso até em outros livros, não lembro qual que foi. Foi no do Stephen King. Mas eu tenho muita falta de paciência
quando... Porque lá no Stephen King, só um parênteses, eram que os policiais estavam protegendo as pessoas e as pessoas ficam... Ai, não aguento mais andar com a escolta policial, então morre. Então morre. Olha que divertido. Então deixa ser. Eu não tenho paciência, gente, para esse discurso de quando a pessoa está sendo ajudada, quando ela precisa ser ajudada. É uma situação, assim, muito específica e a pessoa começa a se revoltar contra a ajuda. De, ai, que chato ter que ficar indo no hospital. É muito melhor morrer, né? Olha só. Ai, me perde muito, assim, essa discussão. Mas tudo isso, até agora, eu acho que são picuinhas. Nem é o problema. O problema central, eu acho que vai nessa leitura do que aconteceu com ela. E aqui eu acho que entra um pouco a ideia pelo menos para mim, do resenhista, né? De ser visões de mundo muito diferentes. Porque aí ela vai ter, gente, assim, textualmente, ela vai começar a dizer que aquilo não foi um ataque, foi um encontro, que o urso, na verdade, não queria matá-la, queria marcá-la, queria deixar um pouco do urso nela, né, e um pouco dela no urso, e aí vai falar que o que aconteceu entre eles foi um cruzamento de almas. Então é o tempo todo essa ideia de destino aqui sendo marcada, e ela vai contar, inclusive, momentos ali em que essa ideia é afiançada, digamos assim. Por exemplo, antes do ataque, ela estudava essa população, os Evens, e ela ganha um apelido deles, que é na língua deles, né, na língua nativa ali, que tem um significado de ursa. Então ela já era chamada assim mesmo antes do ataque. E aí ela sofre esse acidente, ela vai ser hospitalizada ainda na Rússia, e aí eles ligam uma televisão em algum momento para ela se distrair, e está passando, vejam vocês, um filme que fala sobre uma personagem ali cujo amante foi transformado em urso. Então vejam todos esses sinais. Claramente é o destino, claramente está acontecendo algo aqui maior do que simplesmente um acidente ou um ataque ali de um animal selvagem. Isso chama viés de confirmação na psicologia, né? É quando você está com uma ideia fixa, e aí, então, por exemplo, dá um exemplo, você é uma mulher e acha que está grávida, e aí você só encontra a mulher grávida na rua, porque aí você começa a perceber aquilo que está te preocupando, né? E fica parecendo que do nada todo mundo engravidou, obviamente você vai estar grávida também. E assim, o negócio da TV me perde muito também, né? Ai, claro que foi um encontro, porque eu liguei a televisão e tava passando um filme assim. Gente, né? Assim. E aí, o meu problema, eu até acho que dava, porque é uma discussão bem contemporânea, né? Essa ideia de você reelaborar a relação humana com o animal, de você projetar. Muita gente não gosta do livro porque ela projeta para essa experiência, não é exatamente sobrenatural, mas é uma experiência religiosa, né? Porque os Evens, eles têm uma crença, né, de que a relação do animal com o homem é bastante diferente. É um povo que vive muito, muito isolado ali no... Sibéria. Eu ia falar Sibéria, mas eu fiquei com medo de estar indo só no estereótipo do gelo, porque é uma região muito gelada, né, muito isolada, é uma etnia que é difícil, né? Ela relata isso eu acho interessante também. O quão difícil é estabelecer contato, porque é um povo muito fechado, que não quer estabelecer esse contato, apesar de terem, né? Mas assim, eles têm essa crença de, obviamente, uma relação muito diferente do ser humano com o animal. Então, para eles faz sentido determinadas situações. O meu problema não é isso. O meu problema nem é o aspecto religioso do livro. O meu problema é porque cai num lugar de... É ela que é a mulher urso, sabe? Me passa aquela ideia de veio a francesa, veio a estrangeira de fora estudar, aí ela fica deslumbrada com a questão, e entrar aqui numa outra discussão, não sei se eu entro, não, vou reservar, dependendo eu entro. Mas, e aí ela fica muito encantada, legítimo esse encantamento como pesquisadora daquilo que ela está estudando, mas aí você mal chegou, você já quer sentar na janelinha do ônibus? Me soa esse sabe, assim, de... Ai, muito legal, vocês têm uma relação diferente. Então eu vou ser a mulher urso. Eu vou ser marcada por encontro com... Ninguém aqui nessa etnia teve um encontro igual eu tive. Automaticamente, ela já se coloca num lugar de destaque dentro daquela configuração religiosa, sabe? Isso me incomoda muito, do tipo assim...
Por que ela não pode ser só uma pesquisadora que foi atacada pelo urso? Ela tem que ser uma pessoa que o destino escolheu para que ela seja a mulher marcada pelo encontro com o animal. Ninguém ali naquela aldeia teve a mesma experiência que ela. Me cai num lugar de hierarquia, sabe? De eu cheguei para estudar e veja você. A minha experiência é infinitamente mais interessante que a de todos vocês aqui. Porque eu sou a mulher urso. Vou fazer um paralelo bem cruel, talvez, mas me remete muito àquela pessoa que acabou de ser convertida ao kardecismo, por exemplo, que começa a acreditar em reencarnação, e automaticamente ela é a reencarnação de Napoleão, de Maria Antonieta, sabe? Assim, ninguém é a reencarnação de um taberneiro do interior da Romênia. Não, fui um soldado na 18ª Infantaria, sabe? Lá de Ressaquinha do Norte, no interior da Itália. É sempre, eu sou Júlio César, fui eu, em outra vida. Shakespeare, sabe? É sempre uma coisa, assim, de grandiosidade, de destaque, sabe? Porque dentro, acho que isso é importante, né? Dentro dessa configuração religiosa, étnica, existem as pessoas que são pessoas, eu não vou lembrar agora a nomenclatura que eles dão, mas que tem essa ponte com o mundo animal, mas não é algo comum, isso é colocado como se fosse algo realmente extraordinário, né? São claro que é mais comum do que na nossa configuração, mas ainda é um caso de exceção dentro daquela configuração étnica. E aí, veja só, ela é eu acho meio, sabe, assim, às vezes era só estudar mesmo a etnia. Eu acho que eu vou entrar nessa discussão que você não queria entrar, viu, João? Vou tentar entrar com cuidado aqui para que o meu cinismo não contamine e estrague tudo aqui. Gente, de novo, não é um julgamento sobre o que ela passou. Não nos cabe aqui julgar como que ela elaborou o trauma dela, até porque, assim, quem já passou por algum trauma ou um acidente grave sabe que a gente cria narrativas mesmo. Isso é muito humano e eu entendo isso. E tá tudo bem. Faz parte do processo de elaboração, né? É mais confortável pra gente enfrentar situações muito difíceis pensando que existe um sentido por trás de tudo. Todo mundo faz isso o tempo todo. Tem um escritor que eu gosto que fala que é a matemática dourada da vida, né? Tudo tem um significado. Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não lida bem com o acaso. A gente não lida bem com a falta de controle. Então, a gente dá significado para os acontecimentos. Eu entendo isso. E, de novo, não é um julgamento sobre o que ela passou ou como que ela elaborou esse trauma. Mas, como o João falou, a partir do momento que ela escreveu essa obra, eu acho que a gente pode tecer aqui algumas críticas e fazer algumas reflexões. E a minha reflexão, eu vou ter que ir por esse caminho, gente. Eu sempre me impressiono de como as pessoas brancas têm uma certa facilidade em se apropriar de narrativas que em absoluto lhe pertencem. E assim, estejam super livres aqui para discordar, para escrever nos comentários se vocês tiveram alguma leitura diferente. Mas assim, essa é uma narrativa que é própria daquela população. Então, falando aqui muito a grosso modo, eles acreditam que todas essas criaturas vivas estão conectadas, que esses encontros, né, sejam entre pessoas ou entre pessoas e animais, entre pessoas e elementos ali da floresta, tudo isso acontece por algum propósito. E eu até acredito, assim, de boa fé mesmo, que em algum momento os Evans até tenham oferecido isso para Anastácia, como uma forma de conforto mesmo, para ajudá-la, assim, num sentido de reconfortar essa mulher que passou por uma situação muito grave, né? Mas aí eu acho que talvez seja de bom tom, às vezes, a gente recusar essa narrativa, que não nos cabe. A gente pode estudar, a gente pode, obviamente, ficar encantado com aquilo, com certeza mudar a nossa visão de mundo. Eu acho que quando a gente encontra o outro, né, o diferente, é impossível a gente não se modificar de alguma forma, mas aí adotar aquela narrativa para si, né, que o urso salvou ela e devolveu ela para o mundo com um propósito maior, como um presente. Não sei, gente. Se a gente invertesse essa situação, se fosse uma população originária ali, um indivíduo de uma população originária que tentasse absorver e se tornar francês, não sei, hipoteticamente, a gente acharia
estranho, e impossível e talvez um pouco triste. Mas quando é uma pessoa branca, aí a gente acha que é o ápice de uma grande jornada espiritual. Eu não sei, eu tenho um problema, assim. Eu acho que a gente tem que entender um pouco que nem todas as narrativas elas estão à nossa disposição para a gente se apropriar e tentar reelaborar a nossa própria trajetória, assim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco essa noção de onde que a gente cabe, onde que a gente está inserido, qual é o nosso contexto, quem a gente é. Eu acho que se perde um pouco aqui no livro. Nem era essa a discussão que eu ia entrar, mas eu vou entrar aqui então. Vai, aproveitar João. que a gente está descendo essa ladeira. O que me incomoda também, que eu sinto falta, é de uma visão mais de antropologia mesmo no relato dela, sabe? Eu acho que ela vai para um lado extremamente pessoal, e aí que eu tô abrindo minha vidraça de vidro. Sei que podem ter leituras diferentes, que as pessoas podem falar que não, mas que a antropologia moderna ela é muito mais pessoal, que eu tô com uma visão muito academicista da ciência. Mas eu acho importante você, como pesquisador, ter um distanciamento ali crítico em relação a algumas coisas. Não acho que precisa ser em relação a tudo, não acho que você precisa ser completamente frio e objetivo, até porque senão você não vai conseguir ter esse deslumbramento mesmo com seu objeto de pesquisa. Entendo que isso perpassa de alguma forma emocional. Mas, por exemplo, vamos lá, né? É óbvio, isso é comum a todas as populações que vivem de uma forma direta com a natureza. É claro que essas populações, aí a gente pode fazer todos os paralelos possíveis, mas se você pegar as etnias originárias do Brasil, os povos originários do Brasil, é claro, é óbvio que eles vão ter uma relação com a natureza muito mais própria, muito mais comum do que a nossa, porque eles vivem em comunhão plena com a natureza, diferente da gente. Então, é claro que faz sentido que eles tenham uma visão cosmogônica muito mais avançada, até eu acho, do que a nossa em relação à natureza, do que a gente que já foi urbanizado, que é ocidental, que tem uma relação muito complexa com a natureza de distanciamento. Mas isso faz sentido para uma pessoa que vive ali, que está dentro daquele meio, entende? Não estou entrando aqui no mérito se eu acredito ou não, até porque eu acredito, mas estou entrando no mérito de eu, como pesquisador, como estrangeiro, se eu passasse um tempo, por exemplo, dentro daquela comunidade, eu entenderia como que aquilo funciona. Mas eu acho quase, como é que eu vou? Forçado, colocar dessa forma. Eu começar a achar que eu também compartilho daqueles ideais porque eu fiquei ali 2, 3 anos. Não é assim, gente. Eles estão ali uma vida, sabe? Assim, é diferente. Eu não posso chegar ali. E ela fica muito tempo. Eu não lembro agora quanto tempo ela fica ali. Ela vai várias vezes. Ela tá. Não tô. Eu sei que não é assim, que ela ficou lá 15 dias só e saiu falando isso. Tem um processo ali de convivência. Mas é pouco ainda perto daquilo, sabe? Me incomoda muito a ideia de mas agora automaticamente eu também já sou um deles. Eu também já tenho a mesma relação que eles têm, sendo que eu estou sendo tratada no hospital na França, sabe? Assim, não é diferente. Você tem que ter isso em mente, de olha, por mais tempo que eu tenha convivido aqui, eu não pertenço a esse lugar. A minha relação com a construção religiosa tem que ser uma relação até de humildade, sabe? Assim, eu tenho que vir para aprender, para ouvir, e não para eu também faço parte, eu sou a mulher urso e aconteceu comigo que nunca aconteceu, tinha 300 anos que não acontecia com ninguém aqui, chegou agora, porque cai nesse mito da branca salvadora, sabe, assim, de ninguém ali, ela não fala isso, tá? Mas cai nesse lugar de ninguém ali era digno de ter um encontro com a ursa, mas ela foi. Ela é a escolhida pelo destino para contar essa narrativa, para ter uma experiência muito individual, eu fico muito incomodado com isso, sabe, assim, de novo, de se colocar num lugar de destaque, é isso que me incomoda, porque se fosse algo do tipo assim, se ela construísse a narrativa como, olha, é algo corriqueiro ali na comunidade deles, e aconteceu comigo, eu teria outra leitura. Agora, a partir do momento que ela coloca como algo extraordinário, como algo que é
único, não é exatamente único, porque acontecem de outras formas, mas ela se coloca ali num grupo de escolhidos, sabe? De indivíduos diferentes do grupo. Isso me incomoda, porque aí cai nesse lugar de acabei de chegar e vejam que coincidência, eu sou uma escolhida. Eu sou o presente que o urso dá ao mundo. Por que eu não posso ser só mais uma formiguinha? Sabe, assim, no meio do processo. Eu acho que falta humildade ali na visão, sabe? Por que eu não posso ser só uma pesquisadora que tem genuinamente o interesse, que quer defender aquela manifestação cultural e que foi atacada por um urso? Porque é o que acontece quando você vai para um lugar selvagem e fica exposto, né? Ursos atacam seres humanos. E mesmo que você faça essa leitura de, olha, aquelas pessoas me explicaram que isso é comum, eu vou reelaborar isso, eu vou ressignificar, mas eu tenho que comprar a narrativa de que eu sou um ser humano único, escolhido, e escolhido para quê, no final das contas, sabe? Assim, porque me soa também até uma Ai, vamos lá. Me soa uma apropriação meio egoísta. Estudei, fui escolhida pelo urso para ter esse grande encontro, e aí fui embora para a França, escrevi meu relato. E aí, ó, um beijo pro urso, ele que lide com isso. Ela até volta, ela, né, tem esse trecho que ela volta, ela quer ter esse reencontro, mas fica parecendo assim, será que o urso te escolheria para você voltar a morar na França? Será que não faria mais sentido o urso escolher alguém que teria uma relação de fato de comunhão com ele, para que fosse um homem-urso? Qual o sentido do urso escolher uma mulher que é urbana? O que será que o urso levou dela, né? Porque já que ela ficou com parte do urso, o urso ficou com parte dela. O que será que o urso fez? Começou a fazer croissant para os amigos ursos? Que é uma coisa que me incomoda muito no relato também, porque ela vai construir o relato como um encontro, né? Ela coloca isso. Não foi um ataque, foi um encontro. Eu marquei o urso também. Será? Não vou ser cínico o suficiente para dizer assim, a gente não tem um relato do urso para saber se de fato marcou. Mas não é complicado, assim, essa construção de uma pesquisadora branca ocidental que vai para essa etnia e aí de repente ela é marcada, e não só ela é uma das escolhidas, como ela também marcou o urso. Ela está assim, quase inaugurando um outro patamar de contato do humano com o urso. Será que não foi só um ataque? Sabe, eu fico pensando assim, mas tudo bem, não quero entrar aqui no mérito, o meu problema, volto a dizer, não é com a questão religiosa. Eu acho que faria todo sentido e eu compraria um relato que a pessoa falasse, olha, isso marcou minha vida, dentro daquela etnia existe uma discussão de que algumas pessoas são tocadas, mas ainda assim eu acho que falta humildade ali na construção do relato, sabe? O que me incomoda é a ideia do eu sou diferente, aconteceu comigo o que acontece com pouquíssimas pessoas, vejam vocês. E aí voltei aqui para a França para contar como que a natureza escolhe algumas pessoas para esse encontro. E coube a mim. Com toda a humildade eu vou contar a nova era de Aquário que começa hoje, que é de uma nova relação. E isso me perde demais, gente. Assim, essa ideia da eu fui escolhida. Não são essas palavras, tá? Que ela usa. Vamos ser justo com a Anastácia, mas eu não consegui dissociar minha leitura disso, sabe? Chegou a mulher branca que acha que é a reencarnação da Maria Antonieta. E não dá pra gente não lembrar que é isso, né? É uma mulher branca francesa. Eu acho que isso tem um sentido histórico, gente. Tem um contexto maior aí. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Dessa apropriação, né? Me incomoda também. Mas eu acho que eu ainda sou mais da picuinha. A ideia do destino, de um modo geral, me incomoda, sabe? Eu já não gostaria da narrativa aí. Porque, às vezes, ela só foi atacada mesmo, né? Não era um encontro de almas, assim, não era. E, assim, me incomoda porque parece que isso é o que torna a história excepcional. Né, o fato dela ser essa pessoa escolhida, toda essa narrativa que ela cria a partir do ataque, sendo que o ataque já era excepcional por si só. Ela poderia contar a história desse ataque, gente, um ataque de um urso, olha que coisa excepcional, nem me ocorre outra palavra, assim, ela sobreviveu, isso pra mim já é incrível o suficiente. E eu não consigo, aí vão voltar, assim, para aspectos textuais.
ela não conseguiu me provar, enquanto leitor, de onde ela constrói essa ideia de que foi um encontro que ela marcou o urso também, assim. Isso é colocado, isso é julgado no texto de uma forma que ela assim, não, mas pensando bem, não foi um encontro, eu também marquei esse urso. Assim, e, de novo, pra quê? Sabe, é o que a Luana falou. Já faria sentido você contar a história de, olha, foi um divisor de águas, foi uma experiência que me marcou muito, eu tenho que elaborar isso. E volto a dizer, até numa sensação de humildade, sabe, assim, de eu fui atacada por esse urso e o urso me marcou. Agora, eu marquei a experiência do urso também, foi um encontro, assim, porque mesmo dentro ali da construção, tô indo pelo texto, tá, gente? Mas mesmo dentro da construção de que se a gente comprar a ideia de que foi algo que estava ali predestinado, de que é um encontro, é o urso marcando ela. Ela não marca o urso, assim, não existe eu não consigo pegar, aí pode ser até uma deficiência de leitura da minha parte ali no livro, mas eu não consigo pegar em que momento ela tem mecanismo para falar que o contrário também aconteceu, sabe, assim, de não, mas eu também marquei ele. Não marcou. Porque se a gente comparar essa narrativa, ele escolheu te marcar, estava predestinado que ele fizesse esse ataque para que você reelaborasse isso, mas eu não consigo entender o outro lado, e assim, e por que ela entra nessa discussão, assim, o que acontece ali, baseado em que ela acha que ela também teve algum impacto ali na vida desse urso, ou nessa decisão. Eu não consigo nem entender a ideia de ponte, sabe, na minha cabeça, porque mesmo se a gente for para a discussão ali do aspecto religioso, é o mundo animal fazendo esse movimento de ter uma ponte com o humano. Eu não entendo de que maneira, o que ela está oferecendo em troca para o urso? Qual que é o ponto dela? Em que momento ela faz essa ponte? Para mim é muito mais uma ideia de o mundo animal indo ao encontro do humano, ali de alguma forma, de uma forma bem violenta, do que o contrário. Aí eu fico meio perdida na narrativa, assim, quando ela começa mais pro final, a entrar nessa discussão de que foi um encontro, foi uma... Ela coloca como se tivesse uma equivalência, e não há, assim, em momento nenhum do texto para mim. Isso é muito claro, de que, volto a dizer, vamos trabalhar com o elemento religioso que a gente tem ali. Qual foi em que momento ela vai em busca desse urso? O que acontece ali que ela faz? Ela até conta que ela ficou ali na região do urso e tal. Ela constrói como se fosse, o que a Luana falou, uma coisa meio predestinada, porque ela já estava ali passeando, então isso já poderia ter acontecido outras vezes. Mas eu tenho muita dificuldade de entender essa ponte do lado de cá, de como que o ser humano vai até o urso dentro dessa construção. Para mim, mesmo dentro do aspecto mitológico ali, mitológico não, cosmogônico, né, desse encontro, seria o animal indo até o ser humano, marcando o ser humano, escolhendo o ser humano. Eu não vejo como, eu também escolhi essa ursa. Não escolheu. Sabe, assim, veio outro te atacar e falou, não, quem vai me atacar é a outra. Não entendo, assim. E volto a dizer, eu não entendo por que ela vai por aí, assim. Mesmo dentro da discussão desse diálogo animal-homem, não precisava dessa questão ali da ambivalência, mas pode ser uma questão de falta de leitura minha, de alguma forma. E nesse sentido, por que a natureza iria querer ser invadida pelo homem, né? Ter esse contato, absorver o homem de alguma forma também, para mim não faz sentido. E eu acho que ela flerta com uma ideia que é mais interessante para mim, que ao invés desse encontro, desse cruzamento de almas, e ela usa esses termos, tá, gente? Encontro, cruzamento, tudo isso tá textual ali. Tem alguns momentos que ela flerta com uma ideia de território invadido. Isso eu acho muito mais interessante. Esses momentos eu gosto na leitura. Porque aí o corpo dela é um território que foi invadido pelo urso. E isso é muito violento. Olha que ideia forte. E aí esse território, esse corpo, continua sendo invadido. Primeiro por bactérias, ela vai ter ali infecções, então ela ainda tem essa sensação de território ocupado. Depois pelos próprios médicos, que são invasivos. Essa ideia do seu corpo sendo invadida, eu gosto bastante. Como o território do urso foi invadido, por isso que gerou o ataque, inclusive, né? Aí faz sentido esse encontro, aí faz sentido essa troca. Aí sim, eu invadi o território dele e ele também invadiu o meu. E ele invadiu o meu território. Ótimo.
Aí faz sentido, aí funciona, né? Mas ela mesma abandona. Eu acho que ela flerta, ela inicia essa ideia, mas ela muito rapidamente vai pro destino. Isso precisava mesmo acontecer. Eu também deixei algo de mim no urso, né? Eu acho que é uma ideia um pouco irresistível para ela. E eu tenho, não sei, acho que vou encaminhar aqui pro final já. Estamos concisos. Mas o último ponto que eu ia comentar que me incomoda também é a própria escrita. Eu acho ela em alguns momentos brega. Tem 2 passagens, na verdade tem uma passagem para ilustrar isso e outro que tem relação com isso, mas também vai para outro ponto. Ela tem cadernos em que ela anota os pensamentos. E aí é uma passagem, se ela faz referência a esses cadernos. Só que ela tem um caderno de capa escura, que é o caderno da noite, em que ela anota os pensamentos sombrios e nebulosos. E um outro de capa clara, que ela anota os pensamentos do dia. Ai, gente. É um pouco adolescente, né? Não dá nem para retrabalhar essa metáfora da noite como um lugar sombrio, escuro, nebuloso, e a luz como um lugar da certeza, assim, deve ser a imagem visual mais batida do Ocidente, sabe? Assim, de associar a luz à certeza e a escuridão à incerteza. E, de novo, vindo dentro dessa narrativa não faz nem sentido, porque é uma narrativa que quer discutir mistérios, relações que fogem da nossa visão ocidental. E aí não, mas o pensamento noturno é o pensamento da incerteza. Mas assim, será que é a visão que a gente vai ter, vivendo ali no meio da natureza, que a noite é esse lugar tão sombrio assim, tão... Ai, nossa, eu acho... E é uma passagem longa, as anotações são ruins. E ela tenta dividir, assim, o caderno claro é para o estudo antropológico. É ela como cientista. E aí o caderno escuro é o que ela não consegue explicar, é o inconsciente, é o subjetivo. E como se ela conseguisse compartimentar as coisas. Eu acho muito estranha a relação. E aí, obviamente, eu tô falando de um lugar de alguém que não entende, não está inserido no contexto da antropologia. Mas eu acho estranha a relação que ela tem com a própria profissão. Eu assim, acho muito estranho, que era o ponto que eu queria evitar para não entrar no mérito. Mas volto a dizer, da forma como está escrito, eu senti falta do caderno branco. Eu senti falta ali de uma visão um pouquinho mais racional. Não é nem racional, porque, volto a dizer, gente, repetir isso 40 vezes, mas só para deixar claro, o meu problema não é com o aspecto religioso. O meu problema é com a falta do outro lado também, sabe? De uma antropóloga analisando essa questão religiosa. Tudo bem, entendo também que não é a proposta do livro, é um relato biográfico, ela não é um relato antropológico. Não é uma pesquisa, é algo pessoal. Ok. Mas, para mim, como leitor, seria muito mais interessante que ela misturasse as duas coisas. Eu acho que quando você pertence a uma profissão e você executa aquilo, na escrita é muito difícil você separar completamente, sabe? Não, aqui é o João pessoa, não é o João professor. Isso vai aparecer ali diluído, principalmente se eu estou fazendo um relato de alguma coisa que aconteceu no meu ambiente de trabalho, durante uma pesquisa minha. Eu acho que essa voz é importante, sabe? E aí, para dar um outro exemplo, tem um momento que eu acho imperdoável no livro, gente. Imperdoável. Porque ela também vai sofrer preconceito por ser uma mulher ursa, Luana. Não é algo que é bem aceito também naquela comunidade. Porque ainda tem esse elemento do exótico, sabe? Assim, de eu sou escolhida, mas eu vou ser muito incompreendida por isso. Né? Assim, é um fardo solitário, Luana, ser pertencente aos escolhidos. E ela começa a sofrer não sei se a gente chama de preconceito, mas hostilidades ali de grupos dos próprios Ivens, porque eles, é uma mulher urso, é diferente, tem toda uma questão ali específica. E tem um momento, gente, que eu acho assim, olha, para mim, a partir dali ficou muito difícil. Que ela tá numa casa, não é exatamente uma casa, é uma cabana, e aí ela fala que tem um senhor que ele tá muito hostil com ela. Por conta disso, que ele não quer acolhê-la, que ele faz várias vezes marcações ali bem violentas linguisticamente, que ele marca isso para ela, e aí ela fala, eu queria estar com o livro aqui para ler, para não exagerar, mas ela fala algo assim, e ele fez comigo uma grande violência, que eu nunca tinha passado na vida. Ele fez a maior das violências, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus, essa mulher, ele vai dar um soco na cara dessa mulher. Ela foi atacada por um urso. E ela tá dizendo que ele fez uma grande violência. Eu falei, o sarrafo dela é alto para analisar violências, né? O que ele fez? Eu fiquei até preocupado. Eu falei, esse homem vai violentar fisicamente ela de alguma forma. Sabe o que ele faz, Luana?
ele se recusa a emprestar uma toalha pra ela. Ele fala, eu não vou te emprestar a toalha. Ah, gente, uma antropóloga, sabe? Porque eu fico pensando assim, se eu estou dentro de uma outra comunidade e as pessoas se negam a qualquer coisa, eu vou pensar assim, eu que estou aqui fazendo coisa errada, entende? Assim, é um direito da pessoa não me querer aqui, neste lugar, inclusive. Né? E aí, dentro dessa configuração ainda de que não, ele está me hostilizando, porque agora eu fui elencada a esse novo patamar, eu sou uma diferente. E aí ele fez uma grande violência, ele falou que não ia emprestar a toalha pra mim. Aí pra mim não dá, gente. Realmente. Porque aí cai no lugar. Ah, a francesa, coitadinha. Sabe? Aí eu não consigo dissociar. É esse o símbolo de violência? É não ter uma toalha emprestada? Dentro da... Me parece, volto a dizer, pelo texto, eu fiquei com a sensação de que não é uma antropóloga, é uma turista. Fica parecendo que é uma turista, sabe? Desavisada, que chegou no meio de um lugar, sabe? O avião caiu, fui parar no meio dessa comunidade e eu tô tentando entender como é que as coisas funcionam. E aí, não quis me prestar toalha, meu Deus. Estou muito... Na minha cabeça faria sentido, sabe? Se fosse assim. Agora, uma antropóloga fala, ai não, ele não quis emprestar toalha, ele foi muito violento comigo. Ai, minha filha, olha... E eu acho curioso que no próprio texto, eu não vou lembrar assim de cabeça, mas em alguns momentos que ela reflete sobre isso, né? Como a antropologia, ela tem esse desafio de você não se deixar, não é esse o termo, mas contaminar pela experiência do outro, né? Você manter uma certa distância, um distanciamento ali, para conseguir, de fato, estudar o outro, né? E aí ela mesmo... ignora essa distância, né? Ela realmente quebra ali todas as barreiras, e né? é isso, assim, eu não consegui no relato, é o que a Lu falou no começo, dissociar da ideia de é uma francesa escrevendo o tempo todo. E é uma francesa muito francesa, sabe? Assim, o ponto meu é esse. E eu acho muito curioso que em nenhum momento isso vai ser problematizado por ela, né? Será que eu de fora, que eu consigo... Porque assim, gente, será que a gente de fora consegue de fato entender na sua plenitude essa cosmovisão? De novo, eu acho que essa cosmovisão pode nos impactar, pode nos influenciar. Mas será que a gente entende isso completamente? Será que a gente tem realmente esse lugar de assumir para si essa narrativa? Eu acho que existe uma impossibilidade aí, sinceramente. O outro exemplo é um mistério, né? Mas não para Anastácia. Para Anastácia, ela realmente consegue ali. Entender, se consegue inserir fazer muita rapidamente. parte. E é esse ponto, eu até entendo, eu não acho que são questões incomunicáveis, que assim, você não pode transitar entre culturas, você não pode se converter a outras visões de mundo e a outras religiões. Meu ponto nem é esse, meu ponto é, mas se você se converteu, talvez espere um pouquinho pra você sentar na janelinha, sabe? Pra você querer ser uma pessoa tão excepcional dentro daquela construção. Às vezes é melhor falar, não, mas eu quero ser só mais um mesmo. Esse movimento de querer ser só mais um me pareceu muito difícil para Anastácia. Sabe, assim, tem uma coisa ali da branca salvadora, da branca que vai levar a compreensão. Eu vou fazer a ponte do animal com o ser humano, eu vou fazer a ponte da Rússia com a França, eu vou fazer a ponte da ciência com o lado emocional. E às vezes é só escrever no caderninho que faltou mesmo, sabe? Assim, eu fiquei com essa sensação. São muitos desejos de ser um elemento ali de ligação em discussões muito mais complexas do que... Às vezes querer não é poder, na minha visão, sabe? Assim, e é isso, né? Eu vou fazer essa ligação. Será que eles querem essa ligação? Eu vou ser esse ponto de contato do mundo com o animal. Será que o animal quer essa ponte com o ser humano? Sabe, assim... eu vou trazer compreensão para essa etnia dos Ivens. Será que eles não querem só continuar vivendo isolados, sem o nosso contato, sem a gente enchendo o raio de saco deles? Sabe? Aí a pessoa tá lá, levando a vida dela numa boa e ainda tem que prestar socorro, porque a outra foi bater perna, o urso atacou. Então, assim, eu acho que falta essa ideia até do senso prático, sabe? Será que eu não estou só incomodando e não ajudando? Mas é muito a narrativa do herói, né? Eu acho que, no fim, a minha leitura é essa. É uma leitura ocidental
de algo que aconteceu em uma outra cultura, mas a gente não consegue abandonar essa narrativa, né? Essa ideia do ser especial, do ser escolhido, é culturalmente muito nosso. Eu acho que ela vai para o outro lado do mundo para reproduzir algo que é muito comum para a gente, como ocidental, para a gente como branco, né? Então eu entendo muito a resenha inicial ali do Escolha o Seu Biscoito da Sorte, porque para mim é isso. Ela abriu o biscoito e falou, você é a escolhida, e é isso. A Ursa falou, eu quero você. Mas você não é todo mundo. Estamos fazendo um episódio também com uma certa distância, né, João? Já lemos o livro há um tempo, mas Envelheceu mal pra gente. envelheceu mal. Quem sabe alguém aí que leu há menos tempo tem uma visão diferente, pode deixar aqui nos comentários. É legal, divertido discordar, gente. É legal, e eu acho que é isso, assim, é um livro que tem dois grupos muito antagônicos. Tem gente que ama e gente que odeia. Infelizmente, eu e Luana estamos no grupo que não gosta tanto, assim, do livro, da construção, por conta de vários aspectos. Mas é um livro curto, acho que é um livro interessante para ser debatido para grupos de leitura. Aí sim, aí vai para grupo de leitura é o paraíso, é o que você falou no começo do episódio, né? Porque aí a gente tem debates muito acalorados, eu acho, ali. Mas volto a dizer, o meu problema só é com algumas escolhas de narrativa que vão ser feitas aqui, né? Tentamos passar por elas aqui. Mas conta pra gente se você teve uma outra visão, se você achou que eu e Luana fomos muito cínicos aqui na nossa leitura. E eu sou essa pessoa, eu tenho essa dificuldade, assim, eu sou uma pessoa extremamente materialista, extremamente pragmática. Para mim, qualquer livro, eu acho que o João menos do que eu, assim, mas qualquer livro que flerte para mim com alguma ideia que é muito mística, muito esotérica, para mim eu já tenho um pé atrás, assim. Então, às vezes é um gosto também, né, João? Mas, assim, é um livro para mim que me causa muita... Imediatamente tenho crises de ansiedade, assim. Tem muitas red flags para mim. O meu problema não é esse. O meu problema é com a questão de sou a escolhida. Bati o cajado e chegou a salvadora para trazer. Eu teria... Mas aí também você é injusto agora na minha fala, tá? Porque aí não tem como mudar a realidade. Mas eu teria mais tranquilidade para o relato se fosse assim, vivi um encontro com o animal e vejo você algo que acontece sempre naquela comunidade. Fui só mais uma. Aí eu compraria, sabe? Mas eu tô falando que eu não posso mudar a realidade porque não é algo relativamente tão corriqueiro nem para eles que estão ali. Aí eu fico com mais problema ainda. Se nem para eles que vivem naquele ambiente, isso é algo tão corriqueiro, será que a escolhida seria você? Sabe? Assim, por que seria... E vem a minha dúvida, por que seria você? Porque cai num lugar de... É isso, gente, cai num lugar de eu sou muito especial. Eu cheguei lá, tava lá 2 anos e o urso falou, graças a Deus, tava esperando aqui, ó, não aparecia um para eu poder escolher. Ninguém presta nessa comunidade, teve que ser você. E até uma ideia assim de, eu vou dilacerar o seu rosto, mas você vai sobreviver. Eu sei que você vai sobreviver e vai conseguir devolver isso pro mundo. E fica nisso, assim, até para mim a ponte do encontro com o animal, que eu também não teria problema se fosse de uma outra forma. Mas, porque eu entendo que assim, o encontro com o animal não vai ser um encontro no sentido humano do termo, tem que ser algo marcado pela violência, pelo choque, porque tem uma construção ali da natureza, ser esse lugar. Mas, pegando o relato dela, para mim ficou assim, foi só um ataque de urso, porque você estava no lugar errado, na hora errada. Sabe? É o que o urso faria. Se eu for para o meio da Sibéria, num lugar que é habitado por ursos, tem grande chance disso acontecer, com o adendo de que talvez eu não sobreviva. O excepcional aí é você ter sobrevivido. E sabe, assim, mas se eu mergulhar no meio de um tubarão, ele tende a me atacar. Eu não entendo, assim, a ideia do... Porque ela começa, só para finalizar, numa outra discussão de ficar se indagando. Por que isso teria acontecido? O que isso está querendo dizer? A resposta não está dada, assim. Se você for num lugar que é habitado por animais selvagens, é o que tende a acontecer. Assim, não é excepcional
ser atacado por um urso quando você invade o território dele. Excepcional é você ter sobrevivido. Excepcional é como você vai elaborar isso. Aí sim. Mas me incomoda quando ela começa a tentar justificar tudo o que aconteceu por um viés de excepcionalidade. Sendo que, assim, o fato em si, ele é raro, talvez. Mas ele não é excepcional. A gente tem explicações muito sólidas para ele. Aí sim, você pode fazer uma elaboração, inclusive religiosa. Tudo bem, faz sentido. Mas sempre por esse viés do coube a mim ser escolhida, eu falar, não sei. Eu já sou do time da explicação mais simples, geralmente é a correta. Por que você foi atacada? Porque sim. Porque tinha um urso ali, você saiu sozinha. Tem isso também. Então, essas coisas acontecem, né? Mas como eu falei lá no início, entendo que a gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade também de reelaborar, de ressignificar o que acontece com a gente. Então, eu sou capaz de respeitar isso, mas dentro da narrativa, me cansa, gente. E eu acho tudo muito rápido também, não sei, fico pensando, se fosse algo para reelaborar pelo viés da cosmovisão ali dos Evans, dos Ivens, será que não precisou um pouquinho mais de tempo? Sabe, assim, cheguei, vivi ali tantos anos, já sei tudo daquela cultura, já posso fazer essa leitura e aplicar aqueles conhecimentos na minha experiência. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de tempo, talvez, para você. Enfim, eu senti falta de um pouquinho de humildade nessa apropriação cultural em alguns aspectos. Não sou contra, volto a dizer, acho que sim, que você pode. Acho que inclusive é o movimento que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender mais com esses povos nativos. Eles têm muito para ensinar para a gente da nossa relação com a natureza, com o mundo animal. Mas é aprender. Eu acho que é esse o ponto, sabe? É chegar com uma postura mais humilde, não é chegar e falar, gente, eu que sou reencarnação de não sei o quê. Porque aí eu acho que você não aprendeu muita coisa, sabe? Eu acho que você tá só chegando lá e reproduzindo, colocando você como um ser humano muito especial. E às vezes a gente não é, gente. Às vezes a gente é só mais um. Você nunca foi escolhido por um animal, João? Nunca fui escolhido. Graças a Deus. Não gostaria também, não quero passar por essa experiência traumática, não, né? Você nunca foi atacado nem por um cachorro? Sabe por quem eu sou muito atacado? Por abelhas, gratuitamente. Meu Deus, E o homem-abelha. vou contar. Recentemente, estava eu no ônibus voltando pra cá, porque a humilhação ela tem que ser completa. Aí sabe quando você sente alguma coisa assim no pescoço? Fui pôr a mão, imediatamente o quê? Dedos em chamas, porque a abelha me aferrou. E são sempre ataques gratuitos. Outra vez estava eu no meu quarto, eu morava em outro apartamento, no 18º andar. Atenção para isso, gente. A abelha entrou na janela, foi até meu braço, me picou e saiu. Morreu, né? Mas foi o que aconteceu. Então, assim, é bem gratuito. Mas é algo bem menos traumático do que um ataque de urso, concorda? Mas você acha que foi gratuito. Às vezes não. Às vezes era um encontro de almas e você estava destinado a se tornar a abelha rainha. Porque eu vou ser a abelha rainha. Da colmeia. Eu não vou ser uma operária, não, pelo amor de Deus. Eu quero ser a abelha rainha. Vai chegar o homem numa relação matriarcal, porque eu vou inaugurar essa linhagem. Vou destruir aquela colmeia. Porque as abelhas são matriarcais, né? Essa é a ponte. Essa é a lição. Essa é a ponte. Eu sou atacada por muitos cachorros porque eu tenho a mania de fazer carinho, né? Mas aí você tá invadindo o território deles. Sim, porque eu sempre acho fofo. Que bonitinho. Nunca é um encontro de almas, é sempre uma invasão. Uma invasão mesmo da minha parte. Você é uma cachorra, minha filha. E acho que é isso. Eu nunca fui mordida por alguma outra coisa. O meu também só, acho que marimbondo, coisas assim. Insetos estranhos que a gente não sabe exatamente o que é. É isso. Eu já fui picada por uma aranha. Uma vez eu acabei com um acampamento com os meus amigos porque a gente teve que voltar porque uma aranha picou meu pé. Não são histórias tão interessantes no fim, né? Graças a Deus. Ele vai prestar contas com Deus. Mas é isso, gente. Conta pra gente se você escutou as feras.
se você gostou, se você não gostou, se a gente foi muito cruel com o relato da Anastácia. A gente foi. Spoiler. Ai, compre o livro. E onde que as pessoas podem comprar o livro, Luana, se eu quiser ler? Depois de tanto ódio gratuito, você acha que a gente ainda tem moral pra falar do nosso link da Amazon? Tem moral. Temos um link da Amazon de associados. Está sempre na descrição do episódio ou então no Instagram, nosso link ali da bio. Então, se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, podem usar o nosso link. E aí a gente ganha ali uma pequena comissão. O preço não é alterado para vocês, vocês não pagam nada mais por isso. Mas a gente ganha aqui uma comissão e nos ajuda aqui na manutenção deste projeto, deste podcast. Vou até aproveitar aqui que a gente gravou um episódio rápido, até pra gente comentar a questão do link. Gente, é só entrar pelo link mesmo, tá? Não vai aparecer nada diferente, não aparece o nosso nome, mas é só a ideia para a Amazon de que você chegou até a loja a partir de um link comissionado. Então, qualquer compra que você fizer a partir do momento que você entrou pelo link, a gente recebe uma comissão. Não precisa ser só livro, a gente sempre, obviamente, vai falar de livros aqui, então a gente indica os livros, mas qualquer aspecto que você compra, eletrodoméstico, qualquer objeto, enfim, se você assinar algum serviço da Amazon pelo link também, a gente ganha comissão. Então usem e abusem, comprem. Quando forem comprar, comprem pelo nosso link, por gentileza, porque você, igual a Luana comentou, ajuda o canal e isso não aumenta o custo para você. Você vai pagar o mesmo preço no produto e a gente ainda vai ganhar um pouquinho de comissão. E olha que linda a imagem do meu computador novo. Hoje temos sol. Isso é graças a vocês, que vocês estão me vendo assim. Hoje temos sol. João belíssimo, no seu fundo colorido. São seus olhos. Nossa abelha rainha. Tá linda, tá arrasando, tá maravilhosa. E se você quiser fazer desabafos ou criticar nossa leitura do Escute as Feras num grupo específico, você pode assinar o nosso Apoia-se e você terá direito a participar do nosso grupo do Telegram. E nos atacar diretamente. É isso, gente. apoia.se/livros e listas. O link também fica aqui no comentário, na descrição do episódio, né? Se vocês puderem participar aqui, nos apoiar, serão muito bem-vindos. É isso? E é isso. Qual a palavra-chave, João? Biscoito da sorte. Não vou conseguir contribuir hoje. Não me ocorre nada. Não me ocorre nada que não soe tão desrespeitoso. Então tá bom, gente. Escrevam biscoito da sorte ou deixem um emoji de biscoito. Acho que também funciona, né? E, gente, faz parte. Às vezes a gente não vai gostar dos livros, mas tudo que nos resta aqui é ser honestos com vocês, né? Acho que essa é a proposta também do podcast. Então, de novo, não é nada pessoal, não é nada contra a autora, mas o livro não nos impressionou tanto assim, né, João? Hoje o nosso voto é não. A gente entende, a gente acha legal, mas hoje o nosso voto é não. Teoricamente, sim, e teoricamente não. Não viramos a cadeira, mas queremos saber o que vocês acham sobre este livro. Já é um livro mais antigo, né? Já passou, ele até foi um pouco hypado, agora já passou um pouquinho. Foi bastante, ele é 2021, né? Eu acho que originalmente ele saiu em 2019 na França, e aqui 21. E no Brasil em 2021. Uhum. E ela veio pra Flip também, né? Eu acho que em 22, foi 22, eu acho. Foi, você assistiu, né, Lu? Eu nem assisti, na época eu não tinha lido ainda. Eu li um pouquinho depois da mesa da Flip. Mas lá se vão 3 anos, né? Então estamos aqui fazendo resenha de cabeça. Eu tentei reler, gente, mas não tem e-book. Olha, eu não ia comprar o livro físico de novo, sendo que eu já tenho, né? É um livro bem curtinho, né? Tranquilo, assim. E acho que é um livro bem marcante. Tanto em quem gosta, para quem não gosta. Para quem o livro funcionou, as pessoas também lembram bastante dele, né? Então fica aí. E volto a dizer, tem gente que ama, que vai ter... Tem várias resenhas diferentes da nossa, gente. Então, assim, sintam-se à vontade também para comparar, né, as leituras aí. Porque, querendo ou não, a partir do momento também que é um livro que dá leituras diferentes, você já tem alguma coisa interessante ali na escrita. É isso, gente. Fechamos, então, o nosso top 5 de livros para leituras compartilhadas. Semana que vem já temos um novo tema. E é isso, continuem aqui acompanhando o podcast. Beijos, beijos. Beijo, gente. Sobrevivam. Até mais.